O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje o primeiro da série de 4 programas com a arquiteta Briane Bica, coordenadora do PAC Cidades Históricas. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, Briane é especialista em conservação arquitetônica pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais de Roma, Itália, doutora em Estudos Urbanos e Organização do Território pela Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França, e pós-doutora pelo Centro de Estudos Superiores de História da Conservação dos Monumentos Antigos da Escola de Chaillot, de Paris, França. Foi técnica em Planejamento e Preservação do IPHAN, coordenou o setor de cultura da Unesco no Brasil e o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, em Porto Alegre, que antecedeu o PAC Cidades Históricas. Boa noite, Briane. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Então, o prazer é meu, e especialmente porque esse programa faz parte do setor de patrimônio histórico da URGS, que é pioneiro no Brasil na conservação dos monumentos da própria universidade e que nós vimos acompanhando desde que retornamos a Porto Alegre. E estamos acompanhando também a evolução desse programa, a continuidade e a perseverança da universidade em conservar os seus imóveis. Então, isso é absolutamente admirável. E esse tipo de atividade que vocês têm também, radiofônico e também no site, ele divulga aquilo que é feito não só dentro da universidade, mas noticia o que mais tem sido feito. Então, é de uma importância enorme o que vocês fazem. Muito obrigada. Briana, tu coordenaste o programa Monumenta desde a sua estruturação em Porto Alegre, em 2001, até 2014. Como é que se constituiu esse programa? Então, vamos voltar um pouco atrás. Como eu trabalhei na Unesco 10 anos, foi lá dentro da Unesco que surgiu o Monumenta. Pelo seguinte, em 88 houve um terremoto terrível na cidade de Quito, que já era então patrimônio da humanidade. E avariou muito o coração do centro histórico. Então, nessa ocasião, o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou, na verdade, eu não tenho absoluta certeza, mas se tem notícia de que foi a primeira ação do Banco Interamericano na área de cultura. Lançou um fundo para a restauração dos monumentos de Quito. Então, e esse programa foi coordenado por uma arquiteta chamada Dora Aríssaga, e foi muito feliz o resultado. E o banco ficou entusiasmado, porque banco é banco, e ele foi fazendo análises da evolução desse centro histórico, conforme ele foi sendo restaurado, da evolução do ponto de vista do retorno daquele recurso que tinha sido depositado no fundo. Então, houve assim um acompanhamento muito próximo, e eles puderam constatar que, conforme os bens iam se recuperando, iam sendo recuperados melhor, voltava a atividade econômica. Então, pequenas pousadas primeiro, artesanato, pequenos restaurantes, o aumento de novo do número de visitantes. Então, aquilo foi sendo bem acompanhado, e o banco se convenceu que sim, que valia a pena colocar recursos nessa área do patrimônio, porque havia retorno. E outra conclusão deles é que esse retorno era muito diversificado. Não era concentrado em um ramo econômico, não é? E outra também, que ele trazia a criação de empregos. Então,
Em 95, houve uma reunião do Banco Interamericano em Recife. Estavam presentes o próprio presidente do banco, o representante da Unesco e o ministro Vefor, Francisco Vefor, então ministro da Cultura. E o presidente do banco, que era o Francisco Iglesias, não era Francisco Iglesias, era Iglesias, mas não era Francisco. Daqui a pouco me vem o nome. Mas não sei de quem partiu a iniciativa de levá-lo a conhecer Olinda, e ele ficou muito sensibilizado com a situação de má conservação de Olinda. Estavam os três no carro, o ministro, ele e o representante da Unesco. E ele imediatamente disse, olha, nós estamos aí com um programa muito interessante, ainda em andamento, agora já não mais com recursos do fundo, do próprio internacional, e agora já com recursos locais, mas nós temos essa muito boa experiência, e quem sabe nós replicamos essa experiência no Brasil, porque eu estou vendo Olinda, outras cidades também devem estar numa situação bem difícil, e era 95, nós estávamos com absoluta falta, pobreza de recursos nessa área do patrimônio. Então, 2, 3 dias depois, o representante da Unesco chegou na minha sala, eu era coordenadora de cultura, e ele disse, olha, tu vais coordenar a instalação de um novo programa do Brasil. E aí me contou essa história que eu estou contando. Uhum. E a partir daí nós começamos a detectar economistas que soubessem montar um plano com recursos externos. E havia o Prodetur, que era um plano de turismo para o Nordeste, e dali nós captamos os economistas que tinham esse conhecimento para montagem, que é bem complexa, montagem de um programa desse tipo, porque mexe, fazendo um parênteses, uma parte do recurso era do orçamento nacional, a outra parte era do BID, era 50-50, o BID entrou com 50%, e o Brasil, dividido entre o governo federal, estadual e municipal, os outros 50%. E isso levou, essa montagem desse programa, com muitas indas e vindas, levou, então, final de 95 até 2000, quando foi assinado, realmente, lá no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, foi assinado o acordo entre o governo brasileiro e o BID para que começasse a funcionar. E aí foi feita a escolha das cidades, 27, houve, não é? O IFAM fez um cadastro das principais cidades tombadas federais, e eram 101, eu me recordo bem, no Brasil inteiro, em todas as regiões, e a partir daí foram escolhidas 27, entre as que mais necessitavam, também procurando atender todas as regiões, porque na época, por falta de recursos, tudo era concentrado ou no Nordeste ou em Minas, pelo volume de patrimônio, né? Então havia essa preocupação em que o monumento atingisse todas as regiões do país, e também a capacidade gerencial dos municípios. Então, por aí foram escolhidos esses 27, e Porto Alegre estava entre eles. E aí coincidiu que nós, eu digo, a família voltou para Porto Alegre em 2001. Quando nós voltamos, a prefeitura me chamou, então, para coordenar esse monumento aqui em Porto Alegre. Essa é a história. Uhum. Qual era a área de atuação do monumento em Porto Alegre? Em Porto Alegre. São 24 hectares e meio, que são, na verdade, a espinha dorsal é a área tombada federal.
para que Porto Alegre entrasse no monumento, em 99, foi feito um acordo entre o IFAM, o IFAI, que é o órgão estadual, e a EPAC, o órgão municipal, e esses 3 órgãos juntaram seus técnicos e conhecimentos para montar uma proposta de um perímetro patrimônio nacional. Então, esse perímetro vai do Cais do Porto, sobe a Sepúlveda, Praça da Alfândega, sobe a General Câmara, Praça da Matriz, Palácio Piratini. Então, havia a obrigatoriedade, o BID exigia isso, que houvesse um perímetro tombado federal e não só monumentos esparsos. Então, isso foi feito em 99, em 2000 Porto Alegre entrou, e em 2001 nós começamos os trabalhos aqui para preencher aquilo que o BID exigia. Mas respondendo a tua pergunta, então, o perímetro vai desde a Praça da Matriz, descendo até o Cais do Porto, com mais uma área que nós chamamos de área de entorno, não é? Que desses 24 hectares e meio, que vai até 55 hectares. Então, vai mais ou menos não é? Porque esse programa já terminou. Mais ou menos da General Portinho até antes do viaduto. Viaduto Otávio Rocha não entrou, não é? E até a Demétrio Ribeiro e para baixo até o mercado, aquela área. Então, é uma área bastante extensa, né, bastante extensa. E por que ela tem que ser extensa? Porque um dos componentes do monumento era o financiamento a proprietários privados. Então, como essa área tombada pelo IFAM, ela tem poucas propriedades privadas, ela é mais institucional, nós tivemos que colocar esse perímetro alargado, vamos dizer assim, para que houvesse um número suficiente de propriedades privadas de interesse cultural, que já pertenciam ao inventário de Porto Alegre. Essa é uma grande vantagem de Porto Alegre em relação às outras 26 cidades, que já havia o inventário identificando quais eram os bens de valor cultural. Então, esse item do monumento de financiamento aos proprietários já pôde se beneficiar desse inventário para oferecer financiamento privilegiado aos proprietários privados para eles restaurarem os seus imóveis. Por isso que, inclusive, tem essa dimensão. A área é bem grande, 55 hectares. Não é? Briane, nós vamos encerrar, então, esse primeiro programa. Retornamos na próxima terça-feira para conversar mais sobre esse assunto tão interessante. Muito obrigada pela tua presença e até a próxima terça. Eu que agradeço muito e espero que os ouvintes, não é, da Rádio da URGS possam, eles próprios, irem pensando e expandindo essa ideia da conservação do patrimônio, porque é essa que faz com que as cidades tenham personalidade e fisionomia própria, não é? Senão todas as periferias, elas são iguais. Podemos ir a Tóquio, podemos ir a Madrid, tudo é igual. O que diferencia uma cidade da outra é o seu patrimônio. Momento do Patrimônio apresentou hoje o primeiro da série de 4 programas com a arquiteta Briane Bica, coordenadora do PAC Cidades Históricas. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, Briane é especialista em conservação arquitetônica pelo Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais de Roma, Itália, doutora em Estudos Urbanos e Organização do Território pela Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, França, e pós-doutora pelo Centro de Estudos Superiores de História da Conservação dos Monumentos Antigos da Escola de Chaillot, de Paris, França. Foi técnica em Planejamento e Preservação do IFAM, coordenou o setor de cultura da Unesco no Brasil e o programa Monumenta, do Ministério da Cultura, em Porto Alegre, que antecedeu o PAC Cidades Históricas.
Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade, quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Luiz Fogassi, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!